Para finalizarmos esta retrospectiva da economia brasileira e do mercado financeiro em 2024, nós vamos olhar agora para os 4 meses finais: setembro, outubro, novembro e dezembro. E nesse sentido, nós vamos trazer mais alguns insights sobre indicadores da nossa economia, seja a taxa Selic, seja a geração de empregos, o crescimento econômico, seja o câmbio, né? E, claro, os investimentos em renda fixa e renda variável. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nessa mesma jornada de poupador e investidor. E, de fato, né, nesta última aula sobre a retrospectiva da economia e do mercado financeiro brasileiros em 2024, a gente não pode deixar de considerar que estes últimos 4 meses vão ser marcados por acontecimentos muito impactantes, que vai tanto gerar aspectos de, digamos, de preocupação, como também de oportunidades. Mas, sem delongas, vamos para o primeiro mês deste, né, último quadrimestre. Então, esse primeiro mês aí, como vocês podem observar, setembro, né? Setembro, ele vai ser, digamos, caracterizado como um mês com preocupações em ajustes, mas com perspectivas de crescimento. E aí eu olho para as taxas da economia e do mercado de trabalho. E o que é que a gente vê logo de cara? Um reaquecimento econômico. E os dados do IBGE comprovam exatamente isso, quando aponta um crescimento do PIB em 0,9, né, comparado com o último ou o segundo trimestre. E esse crescimento aí se deu sobretudo pelo agronegócio, a produção no agronegócio e a indústria brasileira, tá certo? Bem, em relação ao mercado de trabalho, houve uma queda para 6,4%, e esse número vai ser considerado o menor índice, né, de desemprego desde 2015. Ok. Na taxa Selic, o que é que vai acontecer? O Comitê de Política Monetária vai elevar a Selic. Se antes ela tinha caído para 10,50, o comitê resolve, vendo a economia aquecida, o mercado de trabalho, a geração de emprego, aí os caras ficaram preocupados. Isso não é bom para eles. Aí o que é que eles fizeram? Aumentaram a taxa Selic, né? A taxa Selic para 10,75%, né? Aumentou em 0,5% ao ano. E isso, claro, segundo eles, reflete uma preocupação, né, com o controle da inflação, que no mês, né, vai encerrar aí em 3,43%, ainda dentro, né, da meta, tá certo? No acumulado dos 12 meses. Bem, no câmbio, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar que o dólar apresentará aí nesse período, nesse mês, uma volatilidade, fechando em R$ 5,44, devido tanto às expectativas de ajuste fiscal, quanto à alta nas commodities exportadas pelo Brasil. Em relação aos investimentos, a renda fixa continua muito atraente, até porque os juros estão muito altos, né? E toda a renda fixa atrelada ao índice da inflação, né, estava pagando em torno aí de 6%. Isso é muito interessante. Em relação à Bolsa de Valores, vai haver exatamente um contraste, né? Por quê? Porque a renda variável, ela vai registrar uma queda
pontual aí, ou quedas pontuais, com o Ibovespa encerrando em 115 mil pontos, como você pode observar exatamente aí. Aí vamos para o mês de outubro. Bem, o mês de outubro vai ser caracterizado como um mês em que a estabilidade e as reformas estruturais vão ganhar muito mais força, tá certo? E aí eu começo exatamente com o dado da economia e do mercado de trabalho. Então, outubro, ele vai trazer estabilidade, muita estabilidade macroeconômica, então a economia mundial, a economia global, etc. E também vai trazer avanços, né, em reformas fiscais, como a PEC da reforma tributária, que vai ser aprovada aí, né, mais adiante, vai ser aprovada tanto no Congresso, no Senado, quanto na Câmara, ou seja, no Congresso Nacional. E isso vai trazer, né, muitas coisas positivas para o Brasil, porque, olha, essa reforma tributária há mais de 50 anos aí sem ser feita, e era necessário ser feita. E esse governo teve a coragem, né, de mandar para o Congresso, de discutir, de debater, né, e foi profundamente debatida com todo o Congresso, com toda a sociedade brasileira, né, os principais setores da economia, e foi aprovada. E a coisa mais relevante, no meu ponto de vista, é que os produtos da cesta básica, né, vão ser zerados, foram zerados. Carne, peixe, frutas, pães, arroz, feijão, né? Todas essas coisas, esses ingredientes que fazem parte da cesta básica, vão ter impostos zerados. E isso vai ser bom, muito bom, para o trabalhador brasileiro, para o assalariado brasileiro, para as famílias mais carentes, sobretudo, tá bem? Então, uma coisa, uma grande vitória desse governo, mas, sobretudo, uma grande vitória do povo brasileiro, tá certo? Essa reforma tributária. Bem, no mercado de trabalho, o que é que vai acontecer? Há uma manutenção da tendência positiva, com a geração de mais de 130 mil vagas formais, tá certo? Então, né, o desemprego está caindo, né, o emprego aumentando, e tudo isso é, na realidade, uma consequência do crescimento econômico, da organização, né, desse Estado brasileiro novo aí, que voltou. O Brasil voltou, tá certo? Bem, taxa Selic. A taxa Selic, ela vai continuar aí em 10,75, né? E vai reforçar ainda mais aquele cenário de desaceleração inflacionário, né? O Copom, né? Tá realmente exigindo, né? Uma queda da inflação, então manteve aí, né, essa taxa. O câmbio vai fechar em 5,70, influenciado tanto pelo fluxo cambial quanto pelas exportações, né, da economia brasileira, tá certo? Agronegócio, indústria, comércio, entre outras coisas aí. Mas, sobretudo, pelos apetites aí dos investidores estrangeiros. Então entrou muito dinheiro no Brasil. E aí o dólar fecha mais ou menos aí em 5,70. Investimentos. Na renda variável, o Ibovespa vai subir 3,2%, tá certo? E vai alcançar 119 mil pontos mais ou menos por aí, e vai ser impulsionado pelos setores de energia e do consumo. Na renda fixa, as letras financeiras do Tesouro, que a gente chama de LFTs, né, vão continuar muito populares, muito atrativas, devido à previsão de cortes adicionais na Selic, né, mas, sobretudo, pelo, né, essa manutenção altíssima aí. Isso aí, portanto, é o mês de outubro. E o que dizer do mês de novembro? O mês de novembro pode ser caracterizado como um mês de tensões e de recuperação, pessoal. E quando eu falo de recuperação, eu tenho que olhar, né, mais uma vez para o mercado de trabalho, para a economia brasileira. Então, esse quarto trimestre aí, como vocês podem observar, vai começar com preocupações ligadas à desaceleração global. Não é isso, né? Aí tem guerra, né? Tem a briga comercial China, Estados Unidos, aí tem a guerra Rússia, Ucrânia, Israel, né? Faixa de Gaza ali, Palestina, né? A destruição, aí vai aparecer outra guerra aí agora, outra guerra, né? Com outros países lá, com o Líbano, né?
Isso é drástico. Isso vai refletir sobre a economia global. Mas ainda assim, pessoal, a economia brasileira mostrando que está pujante, que está crescendo com consistência, né, vai mostrar resiliência. E essa resiliência vai gerar 106 mil vagas de emprego formais e o desemprego vai ser reduzido para 6,1%. E o crescimento, né, vai se dar, né, sobretudo o crescimento do emprego na construção civil. A taxa Selic é alterada, né? Ou seja, sobe para 11,25%, né? Então, assim, cruelmente, né? Contra a economia brasileira, contra o povo brasileiro, né? O Banco Central vai lá e, né? Aumenta a taxa Selic. E isso é terrível, né? Mas eles dizem que é bom, né? Para a economia, para manter a solidez da economia, para manter a inflação, né, sob controle. Bem, né? Então tudo isso aí vai acontecer. No câmbio, o dólar vai girar aí em torno de 6,5, refletindo a aversão no risco global e nas tensões no Oriente Médio. Nos investimentos, apesar da tensão externa, o Ibovespa vai se recuperar e vai fechar aí em torno de 120 mil pontos. E a renda fixa vai seguir, né, atrativa, especialmente os títulos prefixados. Na renda variável vai haver bastante oscilações, mas sobretudo quedas, né? Muitas quedas aí, muitas perdas aí para os investidores, tá bom? Então, vamos para o último mês. O último mês, que é o mês de dezembro, como vocês podem observar aí, vai ser um mês caracterizado como decepcionante para o mercado financeiro, tá certo? Então, por que vai ser decepcionante? Né? Porque parece que o mercado não gosta, o mercado financeiro, né? Os caras bilionários aí, né? Que os investidores que vivem de renda, né? Vive só de renda, não faz outra coisa, só as custas, né? Das rendas aí, dos investimentos deles. Os caras não gostam e aí vão se decepcionar porque a economia, né? Vai continuar crescendo, né? Ou seja, vai ter esse alívio aí, a confirmação de que o PIB anual vai crescer em torno de 3,4%, né, segundo o IPEA, né? Isso vai corresponder à menor taxa de desemprego de acordo com a pesquisa nacional por amostra em domicílio, né? E aí, quando eu falo de taxa de desemprego, eu estou falando aí 6,1% mesmo. Você fechar o ano com uma taxa de desemprego de 6,1%, né, é algo fantástico, né? A menor, né, da história. Então você tem que lembrar que o percentual de desemprego até o fechamento do trimestre encerrado em fevereiro era de 7,8%. E foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, né? Até chegar a 6,1%, certo? E olha, pessoal, tudo isso aí, todo esse crescimento econômico vai gerar empregos e isso vai refletir na economia do Brasil. O Brasil termina o ano com a 8ª economia do mundo, na frente justamente da Itália e do Canadá. Então, das 10 economias do mundo, o Brasil é a 8ª. E isso a gente está percebendo, né? Por exemplo, as pessoas estão ganhando mais, né? Tem mais emprego, tem mais consumo, as pessoas estão comprando mais moradias, né? Mais imóveis, né? Tantas coisas, as pessoas estão viajando mais, tudo isso aí, né? Mais mercados abertos para, por exemplo, só o agronegócio foram abertos quase 300 novos mercados para o pessoal do agronegócio. Isso é extraordinário, gente. E é exatamente isso que faz refletir na economia, no consumo interno, no crescimento do salário mínimo, né? Entre tantas outras coisas aí na geração de emprego, né? Ou diminuição do desemprego, tá bom? Então isso né, muito legal. O Brasil vai estar se aproximando do que a gente chama de pleno emprego, tá certo? Mais um pouquinho e o Brasil vai chegar aí,
se Deus quiser, né? E com muito trabalho, né, do Congresso, do governo, né, e de todos os setores da economia brasileira. A taxa Selic, né, a última reunião do Copom do ano vai elevar, né, a taxa Selic para 12,25. Isso é assim, é a tristeza do ano. Foi essas decisões do Banco Central. A coisa mais triste foi isso aí, tá certo? Lamentavelmente. E isso para reforçar a tal preocupação do Banco Central com as contas públicas e a tendência inflacionária. Pessoal, parece até perseguição, né? No governo ou nos governos anteriores, a gente não via isso. A gente não via isso aí, né? Era, né, digamos assim, tratado de forma diferente. É triste, né? O bom é você não colocar política aí no meio disso, porque a gente está falando, né, do bem do povo brasileiro. Economia, crescimento, geração de emprego e outras coisas mais, tá certo? Mas vamos lá. O câmbio chegou a alcançar 6,20, né? E aí se fala muito de especulação, olha só, especulação, setores do mercado financeiro fazendo jogadas, tá certo? Para que o dólar, né, continue subindo, continue forte e desvaloriza o real, e isso tem uma consequência sobre a inflação, sobre, né, a economia brasileira, né? Isso é terrível. Se for comprovado que está havendo exatamente esses movimentos aí, isso vai dar muita cadeia para muita gente, tá certo? Muita cadeia mesmo. Bem, investimentos. O Ibovespa vai encerrar 2024 em torno de 120 mil pontos e vai acumular uma baixa de 4% no ano, tá certo? A renda fixa, embora menos lucrativa, vai se manter atrativa para investidores conservadores de um modo geral. Então, isso aí é o que aconteceu, pessoal, no mercado financeiro em 2024. Como é que a gente pode, então, fazer aí uma conclusão, né? Então, esse período aí, portanto, os aumentos sucessivos da taxa Selic, né, vai frear a retomada do crescimento econômico e da geração de emprego? Não vai, né? Parece até que eles queriam fazer isso, mas não vai. Por quê? Porque a economia brasileira parece crescer de maneira consistente, né, e estruturante ou de forma orgânica. E isso é muito bom. Então, mesmo que haja uma política aí por trás, né, ideologia aí por trás para tentar frear todo esse andamento da economia brasileira, ela não conseguiu, tá certo? Esses movimentos aí não conseguiram. Então, mas, infelizmente, para os investidores, vocês viram aí, o mercado financeiro ficou muito, né, sofrido, ficou muito sofrido. Mas para quem investiu em renda fixa, foi, né, positivo. Agora, é aquela ideia, a gente precisa sempre diversificar os nossos investimentos. Em outras palavras, não é bom colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Você tem sempre que colocar uma parte ali, uma parte aqui, investir ali, investir aqui, diversificar os investimentos, porque, né, quando acontece essas coisas que estão acontecendo aí, né, você não vai ter perdas, vai ser inclusive compensado por outros tipos de investimento, né? Tá certo? Então, é isso aí que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que isso tenha ajudado a todos vocês, tá certo? E que isso sirva para uma reflexão sobre a sua vida financeira pessoal, seus projetos para 2025, né? E sirva para que a gente possa torcer pelo Brasil, né? Pelo Brasil, pessoal. Se a economia cresce, gera emprego, né, vai melhorar a vida do povo de um modo geral. Vai melhorar a vida dos comerciantes, dos industriais, né, de todos os setores da economia, tá certo? E isso vai ser bom não só para pessoas individualmente, mas para os brasileiros de um modo geral, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. E dizer que a gente nunca vai fazer recomendações de investimento,
Porque o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. E, claro, por outro lado, gostaria de lembrar que meus livros de educação financeira estão aí no mercado, né? Tem o livro digital e tem o livro impresso, que a gente chama de capa comum. Tá lá na amazon.com.br ou amazon.com. Onde você quiser comprar, você pode comprar. Tá certo? Esses livros, inclusive As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, foi adotado pelo Colégio Pio X em Aracaju e vai ser utilizado nas terceiras, quartas e quintas séries, tá bom? Do ensino fundamental, anos iniciais. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar. Bem, o outro livro é o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes, e é um manual que pode ajudar os pais, né, que dão mesada a seus filhos a educá-los financeiramente para que sejam adultos responsáveis e que construam uma relação saudável com o dinheiro. Era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e até a próxima aula.